Louvado seja o Senhor Jesus. E nós vamos, neste momento, meditar na palavra do Senhor, no Salmo 77. Nós vamos estar lendo esse salmo, Salmo de Asaf. Asaf escreveu alguns salmos e normalmente os salmos de Asaf são salmos de encorajamento. São salmos que muitas vezes eles têm uma descida, mas também ele tem uma subida. Então nós vamos estar meditando nesse salmo. Salmo de Asaf, número 77. Eu gosto muito de salmos. Salmos, eles edificam muito a nossa fé. Aliás, a palavra de Deus inteira, né? Toda a palavra é para a edificação, é para o sustento nosso. Mas os salmos, eles têm assim uma mensagem assim muito forte. Quero que você leia comigo. Diz assim a palavra de Deus. Quantos acharam? Diga, eu achei. Amém. Quem não achou, diga, eu ainda não achei. O salmista diz assim, o título na minha Bíblia, na minha versão, diz assim, consolo nas horas de tristeza. Consolo nas horas de tristeza. Eu grito bem alto para Deus, ou em alguma versão diz, eu clamo bem alto, e Ele me ouve. Eu clamo bem alto e Ele me ouve. Nas horas de aflição, nas horas de angústia, eu oro ao Senhor. O que é que você faz nas horas de angústia, irmão? Você reclama? Ou você ora? Você chora? Sim, mas na presença de Deus, né? Orar, chorar, se derramar, mas na presença do Senhor. Aí ele diz assim, durante a noite, levanto as mãos em oração, porém, não encontro consolo. E agora? Nossa, ele está dizendo assim, nossa, eu grito por Deus, eu clamo por Deus, eu falo bem alto para o Senhor, nas horas de aflição, nas horas da minha angústia, durante a noite, eu levanto as mãos, porém, não encontro consolo. Tem uma versão que diz, a minha alma recusa a ser consolada. A minha alma, ela não aceita ser consolada. Não sei se você já passou por situações assim, desse tipo. Ou se de repente você está passando por esses momentos, que são momentos. Pensa comigo. Momentos. Não é eterno. São momentos. Versículo 3, ele diz, penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Poxa, estranho, né? Como assim? Como que pode um negócio desse? Ele clama por Deus, ele derrama o coração em lamento diante de Deus, ele grita, pedindo socorro para Deus, e ele diz, eu não consigo encontrar consolo. E ele diz, eu penso então em Deus, eu começo a meditar em Deus, e eu fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Sabe aquelas pessoas que ficam tão preocupadas que perde até a fala? Engole, sabe? Engole seco. E não consegue abrir a boca para falar.
parece que não sai palavras, parece que aperta tanto o peito, parece que é algo que espreme tanto, que não consegue sequer falar, não tem palavras. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram, há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Versículo 7. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Olha quanto será, né? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar como antes. O pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar como antes. Irmãos, que salmo é esse? Se nós parássemos aqui, nós íamos voltar para casa com um monte de interrogações. Nós íamos voltar para nossa casa pensativos, refletivos, desanimados, angustiados, porque não tem jeito mesmo. Porque não tem solução. Porque não existe saída. Sendo que eu clamo e Deus então não me consola. Sendo que eu penso em Deus e ainda eu continuo desanimado. O que acontece nesse salmo? Mas continuamos a ler. Versículo 11. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Aleluia, né? Glória a Deus. Até que enfim uma coisa boa. Eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo que tens feito. Meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como nosso Deus. Esse não há Deus, na minha Bíblia e na sua, acredito que também esteja, esse não há Deus é com letra minúscula. Não há Deus que seja tão grande como nosso Deus, com letra maiúscula. Porque existem deuses e existe Deus. Deuses existem muitos, mas Deus com letra maiúscula só tem um. O Deus que é onipotente, diga comigo, onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, o Deus que pode tudo, o Deus que é sabedor de todas as coisas, onisciente, e o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só o Senhor que pode ser assim, não tem outro que pode ser assim, só o Senhor. Os outros deuses, eles não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo, eles só podem estar em um lugar só. O nosso Deus, que é grande, que é tão grande, ele pode estar aqui e ele pode estar lá na tua casa ao mesmo tempo. E não tem como a gente explicar, porque essas coisas são segredos de Deus e são mistérios do Senhor na nossa vida. Só nós temos que crer nele. O versículo 13 diz assim: ó Deus, tudo que faz é santo, já li isso. O 14. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo.
As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva. Houve trovoada nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos seus trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro. E a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos seus pés. Olha que segredo de Deus. O Senhor abriu o mar, mas ninguém viu as marcas dos seus pés. Versículo último, 20. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Esse salmo, irmãos, ele tem sim, uma descida muito grande. Significa o quê? Significa que no começo desse salmo, ele começa a dizer assim, que a minha alma está aflita, a minha alma está angustiada, a minha alma está pressionada dentro de mim. E você sabe, quando nós estamos em angústia, quando nós estamos em aflição, nós não conseguimos ver outra coisa senão derrotas. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar nada, a não ser coisas ruins acontecendo. E vai trazendo lá do passado, e vai vindo coisas antigas. É isso que o salmista, ele coloca aqui. Ele vai se lembrando das coisas ruins. Ah, isso não acontecia. Ah, isso daqui era ruim. Olha, aquilo era mal. Olha que situação difícil. Será que existe só coisa ruim na nossa vida? Você já parou para pensar que todas as vezes que você está angustiado, você não consegue ver coisas boas? Você não consegue enxergar nada de bom. Só o que é ruim. Só o que não presta. Comece a meditar nos feitos de Deus. Comece a olhar as grandezas do Senhor, os feitos do Senhor. Na sua vida, sim. Na sua vida, sim. Nos antepassados, na palavra de Deus. Vai lá na Bíblia, olha os atos poderosos de Deus, olha quão grandes coisas fez o Senhor, olha quantos milagres o Senhor operou lá no passado e com certeza na sua vida Ele já operou. Eu tenho certeza que você já recebeu algo de Deus, que Deus já te abençoou muito, que você já foi muito abençoado, que milagres você recebeu de Deus, alcançou bênçãos do Senhor. Então você tem algo para se lembrar de Deus. Você tem algo para que quando você estiver num momento, muitas vezes não muito bom, ou num dia que não tem sol de repente, porque a nossa vida é assim. Nossa vida não é só sol. Ou tem aqui que a vida é só sol todo dia? Só lua de noite? Ah, pastora, minha vida é um mar de rosas. E rosas, rosa e pink ainda. É linda a minha vida. É maravilhosa. A nossa vida, queridos, não é só mar de rosas. Não é só sol todo dia. Não é só aquela lua linda durante a noite. Aquela lua que parece sol, né? Durante a noite você vê tão clara, que você fala, puxa vida, que lua maravilhosa. E aí, um determinado dia, não está nada maravilhoso. Está nublado. E a lua nem aparece. E aí o que acontece? A nossa vida, muitas vezes, é assim. Porém, nós temos que entender que esses dias são dias para nós nos fortalecermos ainda mais no Senhor. Sabe o que diz Provérbios 24:10?
ele diz assim, que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você se mostrar, se você vacila no dia da dificuldade, ou no dia da angústia, no dia da aflição, como será limitada a sua força? Como será limitada? Nós somos mesmo limitados, queridos. Nós temos mesmo limitações. Isso é natural do ser humano, ser limitado. Mas quando você olha para Deus, quando você entende que você contempla Deus, e a força que vem dele te dá força para continuar, para caminhar, que não é simplesmente na força do seu braço, que não é por conta da força que você tem, que não é por causa da sua beleza, mas é por causa da força que vem dele para você, você não se mostrará limitado. Porque força ilimitada vem de Deus. Poder ilimitado vem de Deus. E Ele será a tua força. Em que dia? No dia da dificuldade. No dia da aflição. Você já passou por aflição? Levante a mão. Quem já passou por aflição? Bastante. Todo mundo? Todo mundo. Até os bebês. Porque ele chora tanto. É aflição. Fica angústia. É angústia. Porém, quando a gente se fortalece nele, ele vai tornar a nossa força em cântico de vitória. Ele te dá vitória, querido. Lembra de Davi? Davi, se eu falar um salmo para você, logo você vai saber qual que é e vai até recitar ele, o Salmo 121. O que é que diz lá? Todo mundo sabe? Não sabe, pastor. Se souber, já estava falando. Salmo 121 diz o que, meu sogro? Não deixará vacilar o seu pé. Aquele que te guarda não tosquenará. É uma palavra difícil. Tosquenejará. Não dormirá o guarda de Israel. Eleva os meus olhos para os montes e eu declaro: de onde me virá o socorro? Sabe, quando Davi escreve esse salmo, quando Davi é perseguido por Saul, aliás, Davi é perseguido por Saul durante 14 anos, mas em 1 Samuel 23, do 25, 1 Samuel 23, do 25 ao 29, é onde ele escreve o Salmo 121. Essa passagem de Davi, exatamente quando ele recita e nasce o Salmo 121. Vamos esperar ela achar que a gente vai ler junto. Olha lá. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. Buscar quem? Quem que eles estavam buscando? Davi. Saul e os seus soldados, eles tinham 3.000 soldados para capturar um só homem. Davi também estava com soldados, mas não se compara com os soldados que estavam com Saul. Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los. Volta lá, volta. Isso. Olha aí.
quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para prendê-los, para capturá-los, Davi, ele olha para os montes e ele diz: de onde me virá o socorro? Quando ele olha e vê aqueles 3.000 soldados, eles eram divididos, eles eram especialistas em funda. Eles eram homens que eram peritos e não erravam não. Esses soldados de Saul, se eles mirassem a funda, um fio que estivesse de cabelo, eles acertavam. Pensa, não tinha como errar. E aliás, eram 3.000 soldados. E Davi então está cercado por esses soldados. E ele olha e diz assim: eu olho para os montes. Ele está no vale. Saul perseguia tanto Davi, mas ele sabia. Saul tinha o conhecimento de que Davi era muito esperto. Davi, ele se escondia, às vezes, nos lugares mais improváveis. Então, era difícil encontrar Davi. Ele conhecia aquele vale, ele conhecia aquelas colinas como a palma da mão. Ele era pastor de ovelhas. Então, ele escondia em lugares muito improváveis. E Saul sabia disso, então ele falava: esse menino é muito esperto, esse é difícil achá-lo. Então ele mandava os seus soldados para tentar achar Davi. E quando ele encontra realmente Davi, ele está cercado. Você já se sentiu cercado por alguma situação difícil? Você já se viu numa situação como essa? Cercado por todos os lados? E ele olha lá no vale, ele olha para cima, ele diz: de onde me virá o socorro? Eu estou cercado. Não estou conseguindo ver nenhuma saída, mas de onde me virá o socorro? Mas ele tem muita convicção de onde virá. No momento da angústia, no momento do medo, no momento da aflição, do perigo, parece que não tem saída. Mas sabe o que acontece? Quando ele fala isso, olha o que acontece no versículo, pode passar. Um mensageiro veio dizer para Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Pode passar. Então, Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso, chamam esse lugar Selá Amalek. É aquele lá mesmo. É aquele nome mesmo. Veja aí, irmãos. Olha o que acontece, como Deus trabalha. Olha a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Como Deus intervém nas mínimas coisas e nas máximas e nas mínimas e nas mínimas e nas máximas. Porque Ele é sabedor de todas as coisas. Vou só abrir um parênteses aqui, depois eu volto aqui de novo. Para falar que Deus, Ele é Deus das máximas e Deus das mínimas. Aconteceu uma coisa comigo a semana passada, muito interessante para mim. Para você pode ser tão pouquinho, mas para mim foi tão significativo. O pastor Hernandes Dias, ele veio aqui a semana passada na igreja com um café dos pastores, né? Era da Copan, e ele estaria ministrando aqui na igreja da Vila Mariana. E eu queria muito ver o pastor Hernandes ministrar. E eu até tinha me preparado, porque eu queria ir, e Deus, sabedor de todas as coisas. E eu falei, eu me aprontando tudo. Me aprontando não, minto. No dia anterior,
eu disse comigo mesma, eu vou lá certinho, faço tudo que eu tenho que fazer, eu vou lá ouvir a palavra, porque eu amo demais a palavra dele. E depois eu vou dar o banho na minha mãe, porque como de costume, eu ia dar o banho na minha mãe sempre no horário, nesse horário, mas eu ia deixar para dar o banho depois. E eu estava pronta já, meio que me aprontando para ir. Minha irmã mandou mensagem: Wanda, a fisioterapeuta vai vir mais cedo e você precisa vir dar o banho na mãe. E eu falei, e agora? Eu quero muito ir lá, mas eu preciso ir lá também, o que eu faço? Eu não sou duas, eu sou uma só, mas tá bom, Senhor. O Senhor sabe, eu vou lá dar o banho da minha mãe, o Senhor sabe todas as coisas. Mas Deus é bom demais, gente. Deus é muito detalhista. E eu fui lá dar o banho da minha mãe, e fiquei lá, daí eu estava dando banho nela, mas pensando que eu queria estar lá. Mas antes de ir para minha mãe, eu mandei mensagem para a pastora Ângela perguntando, e aí, como é que está aí? Já começou a palavra? Porque eu queria ir para a palavra, né? Era o café dos pastores. Você podia falar, pastor, eu queria tomar café. Não, eu não estava preocupada com o café, não. Eu estava preocupada com a palavra. Aí eu vou falar para ela assim, já começou? Como é que está aí? Como é que está o andamento? E eles estavam ainda terminando o café. E eu falei, então eu vou correr. Vou correr que dá tempo de eu pegar ainda a palavra. Mas não ia dar tempo, não ia. Porque é 1 hora só para dar o banho na minha mãe, é 1 hora. 1 hora até trocar, até fazer curativo, essas coisas, demora. Aí, para minha surpresa, e para a glória de Deus, porque Deus é sabedor de todas as coisas, ela me ligou. Ela disse assim, pastora, acabou a energia aqui. Pastora, você não sabe o que aconteceu. Acabou a energia aqui. E aí, nós vamos ter que descer lá para a igreja da colina. E eu falei, yes. Falei, mas que porque eu quero ir, hora essa. Aí, nesse tempo de o pessoal descer, foi o tempo que eu cheguei para ouvir a palavra. Falei, glória a Deus, aleluia. Mas, gente, vocês não pensam. Imagina que eu sentei ali, eu fiquei quietinha lá no fundo, mas tão glorificando a Deus, mas tão agradecendo a Deus, porque meu coração parecia que ia saltar pela boca, de saber quanto Deus é detalhista na nossa vida. Quanto Deus é Deus das máximas e é Deus das mínimas coisas. E Ele é Deus que trabalha por aqueles que nele confiam, por aquele que nele espera. E aconteceu isso com Davi, queridos. Davi, ele faz isso e ele diz, de onde me virá o socorro? E aí Saul entra o mensageiro e diz assim, olha, interrompe isso aí, para de perseguir Davi, Jerusalém está em guerra, os filisteus estão atacando Jerusalém, e você vai ter que tirar os seus homens daí. E Saul fala assim, olha, para todo mundo aí, deixa Davi aí quietinho, e vamos lá perseguir agora os filisteus. E aí, irmãos, o socorro veio de Deus. Deus mandou o socorro para o seu servo, que clamava por socorro. De onde me virá o socorro? Querido, o nosso socorro, ele vem do Senhor. E ele fala, o Deus que fez os céus e a terra. O Deus que fez nada mais, nada menos do que o céu e a terra. Então, você precisa temer? Você precisa confiar. Você precisa declarar essa confiança no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Para nós encerrarmos, o texto que nós lemos, ele fala dessas coisas. No primeiro, esse Salmo 77, do versículo 1 ao 3, esse salmista Asaf, ele faz oração. Do versículo 1 ao 3, ele ora. Do versículo 4 ao 10, ele lamenta. Ele só faz lamentações. Ele diz, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar feliz conosco? Será que Ele deixou de nos amar?
Será que a sua promessa não vai ter mais valor? Será que ele se esqueceu de ser bom? Quantos lamentos, quantos lamentos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui gosta muito de ficar perto de pessoas que lamentam? Opa, eu também não. Deus se esqueceu de mim. Deus não gosta de mim. Deus, ele virou a cara para mim, está de mal comigo. Ô Deus, o que está acontecendo, Deus? O Senhor não gosta mais de mim, o Senhor não me ama mais. Deus nos ama sim, queridos. Deus nos ama sim. E porque nos ama, Ele permite acontecer muitas coisas na nossa vida, porque Ele não quer ver você frouxo. Ele não quer que você seja frouxo. Ele quer que você seja forte. Ele quer que você se levante dessa dor. Que você é igual criança, queridos. Criança quando cai, eu sempre falo, quando eu vou aconselhar os pais, eu sempre falo assim, seu filho caiu, não vai lá levantar ele não. Pastora, claro que eu vou levantar, é meu filho, ora essa. Seu filhinho está aprendendo a andar, ele está dando passos, deixa ele cair, deixa ele ralar o joelho, deixa ele colocar o rostinho no chão, o que tem? Se alguém estiver me vendo, fala assim, pastora, eu vou te denunciar. Eu vou te denunciar. Pode denunciar. Deixa ele ralar, porque a vida vai fazer isso com ele. Porque se você, todas as vezes que ele dá uma caidinha, você vai lá, levanta aqui, queridinho, vem aqui que eu vou te dar um beijinho. Ah, vem aqui, meu amorzinho. Beleza, você precisa fazer isso. Só que se todas as vezes que ele tiver uma quedinha, você sempre está por perto para levantar ele e você não deixa ele se levantar sozinho, sabe quando que ele vai se levantar na vida? Nunca. Sabe quando ele tiver problema lá na frente, que ele vai enfrentar, com certeza, na escola, ele vai enfrentar em muitos lugares, enfim, já falei muito disso aqui, ele vai enfrentar muitos problemas. E quando você não estiver por perto, ele vai chorar, queria meu papai, vai lá, está com 18, 19 anos, queria minha mamãe por perto, ai, minha mamãe não está comigo, ai. Vai resolver tua vida, vai ser homem de verdade, vai ser mulher de verdade. Porque nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós temos que nos levantar das nossas lutas, nos levantar das nossas aflições, nos levantar dos nossos medos, das nossas culpas e continuar olhando para Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Para a gente encerrar, o Salmo 34, 19 diz assim, que o justo, ele passa por muitas angústias. Ele passa por muitas aflições. Mas o Senhor livra de todas. Mas de todas o Senhor vai livrar, querido. Não pense que vai ficar a vida inteira angustiado, que vai ser para sempre. Vem e passa. Vai ser para sempre, se você quiser que seja para sempre. Se você continuar no lamento, como o salmista Asaf, ele lamentou. Se ele parasse ali no versículo de número 10, nos lamentos dele, ele não ia ter sucesso nunca. Se você só lamentar na sua vida, você nunca vai ser uma pessoa de sucesso. Você nunca vai ser bem-sucedido na vida se você só lamentar. Não tem problema nenhum lamentar. Todos nós lamentamos. O problema é só viver lamentando. O salmista lamenta, mas ele levanta e ele olha para os feitos de Deus.
E ele declara: quem é Deus tão grande como nosso Deus? E nós temos que ter a certeza disso, essa convicção de quem é Deus para você. Que Deus você serve? Qual é o Deus que você acredita? Qual é o Deus que você serve, que você verdadeiramente ama? Ele é o nosso Deus. Ele permite muitas coisas na nossa vida, sim. Mas se você confiar nele, ele vai te livrar, querido. Eu estava comentando hoje de manhã aqui na oração, daquela mulher que teve uma filha que chegou para Jesus, e ela foi até Jesus por causa de um problema da sua filha. E ela foi lá buscar Jesus, e ela disse: Jesus, tem misericórdia da minha filha, que ela está miseravelmente endemoniada. Minha filha está lá, e ela deixa a filha em casa, sei lá com quem amarrada, sei lá onde. E ela vai em busca de Jesus, e Jesus diz para ela assim: mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era israelita, ela era uma mulher cananeia, ela não era da região de Israel. E Jesus fala para ela assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. E ela diz assim: tá bom. E Jesus fala para ela assim: viu, eu não vou tirar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorros. E ela diz assim: tá bom. Mas também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ela adorou a Deus. Naquele momento o texto diz assim: essa mulher adorou ao Senhor. Diante de uma palavra dura como essa, diante de uma cajadada dessa, ela adora a Deus, a Jesus. E Jesus fala assim: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Vai lá, a sua filha está livre. Vai lá que ela já está liberta. E ela sai dali e ela encontra a filha dela muito bem, por causa da sua atitude de adorar a Deus, adorar a Jesus no meio de um problema. O que você faz no dia da angústia? O que você faz no dia da aflição? Você abandona Jesus? Você volta as costas para Ele? Ou você olha para Ele e diz: quando estou cercado pelos montes, de onde me virá o socorro? E eu digo: o meu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez o céu, o Senhor que fez a terra. O Senhor é o teu socorro sempre. Ele é a tua ajuda sempre. Sempre. Quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Oh, Deus maravilhoso, nosso amigo verdadeiro. Só em Ti, Senhor, nós podemos confiar, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é fiel. E o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, antes o Senhor nos fortalece. Antes o Senhor nos livra dos nossos inimigos. Muitos são, muitas vezes, os inimigos e aqueles que se levantam, Senhor. Mas maior é o Senhor, porque o Senhor é o Deus de Israel. O Senhor é o Deus poderoso na batalha. O Senhor que é grande em poder, que é grande em glória, que traz, Senhor, restauração, que é poderoso para manifestar a sua glória, para mover céus e terra, para fazer até soldado voltar, Senhor, para trás. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor que fez aquilo, Senhor, na vida de Davi, para que os filisteus invadissem Jerusalém, para que aqueles homens saíssem dali e fossem e deixassem Davi e parassem de perseguir Davi. O Senhor ama Davi e o Senhor me ama também.
O Senhor amou Davi e o Senhor me ama também. O Senhor é o mesmo Deus que amou, que trouxe vitória. Também o Senhor nos dará vitória contra os nossos inimigos, contra todos aqueles que se levantam para intentar contra nós, para nos fazer, Senhor, muitas vezes ficar angustiados, para muitas vezes, Senhor, fazer com que a gente fique olhando, Senhor, para as coisas que não aconteceram, mas nós queremos, Senhor, olhar para Ti e declarar que o Senhor fez grandes coisas, que o Senhor fez grandes milagres e que o Senhor continua fazendo, porque o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor será o mesmo para sempre, o Senhor é o mesmo hoje e o Senhor será para sempre o mesmo. Nós Te adoramos, Senhor, pela grandeza e pela majestade do Senhor. O Senhor é fiel e o Senhor é quem cuida de nós. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos para os céus e diga: muito obrigado, Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é minha força, e eu me fortaleço na força do Senhor, porque em Ti, Senhor, serão benditas todas as famílias da terra. Eu Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Nunca se esqueça, querido, que a sua força, ela vem de Deus. Fortalece o seu coração, renova as suas forças na presença daquele que venceu, daquele que te dá vitória todo dia. Porque se você se levanta da sua cama, você sai da sua casa, você caminha, você vai, você vem, é porque Deus te dá vitória. Ah, pastor, eu saio porque eu tenho muita saúde. Eu levanto da minha cama porque eu tenho muita saúde. Eu trabalho porque eu sou bom. Ah, querido. Basta uma dor de barriga e você não vai trabalhar. Não é assim? Basta uma diarreia. Eu ia falar outra coisa, mas é diarreia. Basta uma diarreia. E você fala assim: eu não consigo levantar da minha cama. Se não for o Senhor, a gente não levanta, não. Mas lembre-se sempre que o Senhor te fortalece e que Ele te renova a cada manhã.